Fala Quartano B, hoje na videoaula de ciências nós vamos rever as cadeias e teias alimentares. Então, uma cadeia alimentar é nada mais nada menos do que a relação alimentar entre os seres vivos. As cadeias elas vão ser representadas por uma sequência de seres vivos onde um serve de alimento para o outro. Então, aí na página 10 nós temos um exemplo de cadeia alimentar composta por planta, borboleta e aranha. A planta ela é o produtor da cadeia, porque ela produz o próprio alimento. Vocês lembram? Através da fotossíntese, ela vai absorver a energia do sol com os raios solares e vai produzir o seu próprio alimento. Então, ela é o ser produtor. A planta serve de alimento para a borboleta, por isso que a gente tem essa setinha, que vai indicar a transferência de matéria, nutrientes e de energia da planta para a borboleta. A borboleta, por sua vez, ela vai servir de alimento para a aranha. Então, nesse caso, os dois são consumidores, os dois estão se alimentando de um outro ser vivo. A borboleta é um consumidor primário, porque é a primeira que se alimentou, e a aranha é um consumidor secundário. Além disso, nós podemos observar que a borboleta é um animal herbívoro, já que ela se alimentou de uma planta. E a aranha é um animal carnívoro, já que se alimentou de um outro animal. Então, na página 11, nós temos essa mesma cadeia, só que agora ela conta com a presença dos decompositores, que são os fungos, as bactérias, que vão atuar sobre os restos dos seres vivos e vão transformá-los em sais minerais, que poderão ser usados depois por outras plantas. Então aí nós temos a planta serve de alimento para a borboleta, que serve de alimento para a aranha, que serve de alimento para os fungos e bactérias, que vai ser vítima dos decompositores. Vocês perceberam que aí eu também tenho 3 setinhas de outra cor que saem da planta da borboleta? Porque a cadeia alimentar, ela, em outros casos, a borboleta e a planta, elas também podem morrer sem serem consumidas por outro ser vivo. Então, a gente pode ter uma planta que ela não recebe os cuidados, ela não recebe sol, não recebe água, ela vai morrer. Então, ela vai ser vítima dos decompositores. Mesma coisa uma borboleta. Então, não quer dizer que na cadeia alimentar sempre um ser vivo, um animal, vai ser responsável pelo fim do outro. Muitas vezes esse fim pode se dar por outros motivos. Por isso que a gente tem essas setas indicando que eles também podem ser vítimas da ação dos decompositores. Então, esse foi um exemplo de cadeia alimentar. Eu vou trazer para vocês aqui um outro exemplo. Então, nesse exemplo, nós podemos ver que a planta serve de alimento para o rato, que serve de alimento para a cobra, que serve de alimento para o leão, que depois vai ser atingido, vai ser vítima da ação dos decompositores. Nesse caso aqui eu tenho um ciclo, né? Eu posso dizer que a cadeia alimentar é um ciclo, já que o leão, depois que ele morre e que os decompositores atuarem sobre ele, ele vai ter a sua matéria transformada em sais minerais e isso vai poder dar origem, vai ajudar no crescimento de uma planta. Então, como é dito lá no filme do Rei Leão, é um ciclo sem fim. Ele sempre recomeça. Nessa cadeia, nós temos 3 consumidores. Então, o rato é o consumidor primário, que é quem se alimenta primeiro, a cobra é o secundário e o leão terciário. Aqui nós temos um animal herbívoro, que é o rato, e 2 carnívoros, a cobra e o leão. Lembrando que a cadeia alimentar pode ter consumidor terciário, quaternário e assim por diante. É comum que os animais eles consumam mais de um tipo de alimento. Então não quer dizer que a aranha ela só vai se alimentar de borboleta. Ela vai se alimentar de outros animais também. E a borboleta, ela vai se alimentar do néctar não apenas de um tipo de flor. Ela pode se alimentar de diversos tipos de flor.
E aqui nessa cadeia, a borboleta, ela atuou como um animal herbívoro. E a aranha também vai comer diversos tipos de inseto, não é só a borboleta. Ou seja, na natureza é comum uma cadeia alimentar se entrelaçar na outra. E quando isso acontece, nós chamamos de teia alimentar. Então, olha que legal, aí na página 11, nós temos um exemplo de teia alimentar, ou seja, uma reunião de várias cadeias alimentares. Já que não é muito comum, né, esses seres vivos encontrarem várias opções aí de alimento. Então, vamos dar uma olhadinha nessa teia alimentar da apostila, na página 11. Então, eu posso formar várias cadeias, ó. Vou formar a seguinte cadeia. A planta serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o pássaro, que serve de alimento para a coruja. E a coruja vai servir de alimento para os decompositores. Outra cadeia. Planta serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o rato, que serve de alimento para o lobo, e aí o lobo serve de alimento para os fungos. A grama serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o rato, que serve de alimento para a águia. A planta serve de alimento para o cervo, que serve de alimento para o lobo. E assim por diante. Vocês veem aí que tem várias opções de cadeia alimentar dentro dessa teia. O professor vai deixar para vocês um outro exemplo de teias alimentares que possuem várias cadeias dentro delas. Então, ó, observando essa teia alimentar, nós identificamos várias cadeias. Planta serve de alimento para o veado, que serve de alimento para a onça pintada. Planta serve de alimento para a anta, que serve de alimento para a sucuri. Plantas capivara sucuri, plantas capivara jacaré. Frutos jaburu, tuiuiu, né, também chamado, que serve de alimento para o jacaré. Aí eu vou para o lado das sementes. Sementes servem de alimento para os insetos, que servem de alimentos para o tucano, que serve de alimento para a coruja. Aí várias outras cadeias, ó. Sementes, tucano, coruja, sementes, pica-pau, sucuri, sementes, pica-pau, gavião, caboclo e assim por diante. Então, vocês já viram que é bem tranquilo diferenciar cadeia alimentar de teia alimentar. Então, a teia alimentar ela vai ser um conjunto de várias cadeias alimentares. As setas, então, conforme o professor já disse, elas vão indicar o sentido da transferência de energia e matéria, os nutrientes, de um ser vivo para o outro. Ou seja, elas apontam para o ser vivo que está se alimentando. Então, ó, vocês vão ver alguns exercícios sobre isso na apostila de ciências. A atividade na página 12 nós não vamos conseguir fazer, já que não estamos na nossa sala. E antes dos exercícios das páginas 15 a 17, vamos falar um pouquinho sobre a matéria e a energia na cadeia alimentar. E aí nós vamos estabelecer uma diferença entre a matéria e a energia. Então, a matéria em si, ela é o quê? É o corpo do ser vivo, são os nutrientes. As plantas utilizam esses nutrientes do solo para se desenvolver, os quais são transferidos para os animais que se alimentam delas. Esses animais servem de alimentos para outros e assim por diante.
Quando esses seres morrem, os nutrientes que formavam os seus corpos, ou seja, a matéria, voltam para o solo pela ação dos decompositores. Então, essa matéria que é reaproveitada pelos seres vivos, nós podemos chamá-la de um ciclo. Nós podemos dizer que isso é o ciclo da matéria. Então, se eu estiver, por exemplo, falando de uma cadeia alimentar em que eu cito os produtores, os consumidores e os decompositores, eu estou utilizando qual esquema para representar essa cadeia? Eu posso utilizar esse esquema de um ciclo, porque se o último consumidor ele teve a ação dos decompositores, ele morreu e sofreu essa ação, os nutrientes, a matéria que constituíam o corpo dele, foram incorporados ao solo e foram utilizados novamente pela planta. Então aí eu tenho um ciclo. Esse é um ciclo da matéria, que é um corpo, né? Os nutrientes, eles nascem, crescem, morrem e volta ao início, ciclo sem fim. Agora já a energia, ela é representada pelas setinhas. É a transferência, que é a energia transferida de um ser vivo para outro. Essa energia, ela pode ser reaproveitada igual a matéria, igual os nutrientes do corpo? Não. Essa energia, ela não pode ser reciclada. Então, o exemplo aí na página 13 é a energia que veio do Sol. O capim utilizou essa energia na fotossíntese. O Sol vai receber essa energia utilizada vai voltar para o Sol? Não vai. Então, a energia, ela é gasta pelos seres vivos em sua sobrevivência. Então, aí nós vamos ter o fluxo de energia, que é representado o quê? Pelas setas no sentido único, sempre para o próximo ser vivo. Então, vocês estão vendo aí que essa transferência de energia, ela vai diminuindo do capim até a serpente. Então, um exemplo, o gafanhoto. Quando ele vai se alimentar do capim, ele vai receber aquela energia. Mas a energia que ele recebe do capim, essa energia vai durar vários dias, vai durar para sempre? Não, porque o gafanhoto tem as atividades dele. Correr, andar, escapar das presas, escapar dos predadores, perdão. Ele tem a questão do calor, que aí ele vai suar, tem a urina, tem as fezes. Então, essa energia que ele ganhou consumindo capim, ela vai indo embora rapidamente. Então, da mesma forma com todos os seres vivos, todos os outros animais. Esse fluxo de energia vai diminuindo devido ao quê? Essas atividades que os animais têm. Seja por correr, por andar, por escapar de predadores e incluindo a questão de suor, de fezes, de urina, tudo isso vai diminuindo o fluxo de energia. Então, sempre quando eu for falar com relação à energia, essa transferência, a melhor forma de representar vai ser as setas. E quando eu for falar em uma cadeia alimentar e eu for ressaltar a ação do decompositor sobre o último consumidor, eu vou representar o ciclo de matéria. E o ciclo de matéria eu vou utilizar esse esqueminha que mostra um ciclo que nunca tem fim, né? Ele sempre reinicia. Então aí vocês vão ter exercícios na apostila e também uma atividade de ciências. Lembrando sempre que ao representar as cadeias é imprescindível que vocês sempre usem as setas para indicar quem está servindo de alimento para o outro, quem está transferindo energia para o outro, e sempre vendo com cuidado quem é o produtor, quem é o consumidor e quem é o decompositor nas cadeias. Bons estudos, até a próxima.